Socorro Frade. Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, João Pedro na técnica, Pane Sam Davis na recepção da loja, nossos queridos ouvintes da rede Shalom de Rádio em Fortaleza, AM 690, FM 103.5 em Pacajus. Agradeço a sua audiência, você também que está conosco, Marcelo Dourado, Rodrigo Magalhães, Cláudio Viana e Diego Souza na produção. Boa tarde, nossos queridos internautas que nos acompanham em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Quem também está pelo canal do YouTube Rádio Shalom Oficial, acolho com carinho, seja bem-vindo. Dê seu like, seu joinha. Estamos aqui na Hora da Misericórdia com o nosso querido Diego Macedo, Momento com Santa Faustina. Tão bom esse momento, tão precioso para nós. Queridos, irmã Faustina registra no parágrafo 1242 o seu desejo de ter atos de valor sobrenatural, que sejam divinizados com um objetivo concreto: ter para todas as almas, sem exceção, amor, compaixão e misericórdia. Assim as almas conheçam a Jesus, o seu coração compassivo e cheio de amor e misericórdia, e possa glorificá-lo. Vamos ouvir a mensagem. Meu Jesus, penetrai-me toda, a fim de que possa ser vossa imagem durante toda a minha vida. Divinizai-me para que os meus atos tenham valor sobrenatural. Fazei com que eu tenha, para com todas as almas, sem exceção, amor, compaixão e misericórdia. Ó meu Jesus, cada um de vossos santos reflete em si uma das vossas virtudes. Eu desejo refletir o vosso coração compassivo e cheio de misericórdia. Quero glorificá-lo, que a vossa misericórdia, Jesus, fique gravada no meu coração, na minha alma, como um selo, e isto será a minha distinção nesta vida e na outra. Glorificar a vossa misericórdia é a tarefa única da minha vida. Portanto, queridos, a misericórdia divina ficou como um selo gravado no coração de irmã Faustina, que tem nos ensinado tanto a cada dia. E hoje mais uma luz para refletirmos, que paira sobre nós, pela leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 10, versículos de 8 a 11. Ouça: aquela mesma voz do céu que eu, João, já tinha ouvido, tornou a falar comigo. Vai, pega o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e a terra. Eu fui até ao anjo e pedi que me entregasse o livrinho. Ele me falou: pega e come. Será amargo no estômago, mas na tua boca será doce como mel. Peguei na mão do anjo o livrinho e comi-o. Na boca era doce como mel, mas quando o engoli, meu estômago tornou-se amargo. Então ele me disse: deves profetizar ainda contra outros povos e nações, línguas e reis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como podemos, queridos, entender nesses versículos, tem uma simbologia espiritual que é peculiar do livro do Apocalipse. Pode ser entendida como algo que precisamos absorver, o que vem de Deus, e que deve ser por nós vividos, o que é profetizado, apesar das exigências que muitas vezes vêm do Senhor, nos é amarga, ou seja, os ensinamentos, mandamentos do Senhor são doces quando ouvimos, entra bem, vai até o coração, mas se torna amarga quando colocamos em prática, porque muitas vezes vão contra o que pensamos, o que a sociedade mostra, são os mistérios de Deus.
ou segredos de Deus que trazem esse livrinho. Coisas que nos desagradam, que vão mexer com a nossa forma de agir e de viver. Mesmo assim, a verdade que vem de Deus, os seus mandamentos, os ensinamentos, a própria lei do Senhor, ela é doce ao ouvido. Veja como está no Salmo 118, dos versículos 14 seguintes. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Seguindo vossa lei me rejubilo, muito mais do que em todas as riquezas. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselhos são os vossos mandamentos. A lei de vossa boca, para mim, vale mais do que milhões de ouro e prata. Como é doce ao paladar vossa palavra, muito mais doce do que o mel na minha boca. Vossa palavra é a minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Queridos, diante de nós, sempre a verdade de Deus mexe o nosso coração. E nós temos essa docilidade, esse desejo de cumpri-lo, porque Deus é a verdade. Na sua essência, Ele se revela e a nossa verdade, sendo descoberta, somos essa caixinha de surpresa que nem nós mesmos sabemos o que virá de novidade, do que está em nós, não na nossa essência, porque não muda, porque ela vem de Deus. Somos pessoas plasmadas na bondade de Deus. Viemos de Deus, porém, absorvemos na nossa vida muitas coisas que nos são impostas na nossa educação, na sociedade, no meio em que vivemos, não é verdade? E isso nos torna diferentes do que Deus pensou para nós, do que Ele planejou para nós. Temos muitas atitudes, ações contrárias ao que Deus ensina. A verdade de Deus. Vejamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, dos versículos 45 a 48, Jesus vai exatamente exortar quanto a uma dessas atitudes e aproveita a situação para mostrar a verdade, desmascara, coloca claramente o que é certo e o que é errado. Vamos ouvir. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabia o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, refletindo com essas palavras dessa passagem, percebemos que Jesus se refere a duas situações em relação ao templo, ao físico, à igreja mesmo, à casa de oração, que estava sendo profanada, estava se tornando um antro de ladrões. Mas também podemos trazer para nós que somos templo de Deus, templo do Espírito Santo. Deus habita em nós e que podemos agir da mesma forma que os sacerdotes agiram no templo. Eles eram coniventes com os cambistas, ganhavam muito dinheiro por lá. No templo não entrava o dinheiro romano porque era impuro, então tinham que fazer o câmbio. Somente entrava a moeda do templo. E aí o comércio tomou conta.
Talvez nós também estejamos em muitas situações precisando ser exortados por Jesus quanto a esse cuidado com o nosso corpo, que é templo de Deus, e também quanto ao nosso relacionamento com o Senhor nesse templo. Será que não o estamos usando como uma moeda de troca, o nosso Senhor, colocando condições, orações, pedindo graças, sem entender o que estamos fazendo e como estamos fazendo, querendo soluções da nossa forma, colocando exigências da nossa maneira de pensar, da nossa forma de agir. Ontem mesmo, queridos, eu ouvi uma amiga dizer que não aceitava certas coisas porque havia muita injustiça na sociedade e que tinha brigado com Deus, pois Ele tem o poder em suas mãos e não está agindo em meio a tantas injustiças. Ora, eu me perguntei, como um mortal pode ter uma visão tão embaçada? Deus não agiu? Por ver além, Deus não se detém no momento. Ele vê a salvação das almas num contexto muito mais amplo, fora dos nossos limites humanos. Se Deus age, meus queridos, no momento oportuno, no momento certo, até nas mínimas coisas na nossa vida, quanto mais Deus não agiria nas coisas mais sérias, especialmente nessas injustiças. Basta olharmos os tempos, a história, perceberemos na história da humanidade o quanto Deus agiu, o quanto Ele veio no momento próprio, até da salvação. Jesus se entregou, Jesus morreu na cruz no tempo certo. Deus está sempre no comando de tudo. Por conta do pecado, tudo fica confuso para o homem que tenta negociar com Deus, tratá-lo como parceiro, ou até quer lhe ensinar a tomar decisões, atitudes, como foi o caso da minha amiga, dizendo que ele deveria agir logo. Ele que tem o poder nas suas mãos. Queridos, nós queremos ensinar a Deus, por acaso? Tantos que se revoltam, imaturos na fé, não conseguem ler porque não têm visão espiritual. Precisamos passar pelas provas para sermos purificados, fortalecidos na fé, na confiança. Não esqueçamos que somos templo do Espírito Santo. Será que estamos adorando o Senhor em seu templo que somos nós? Onde Ele pode até nos revelar seu mistério, acalmar nosso coração, pacificar o nosso ser, dar-nos a plena confiança, aumentando a nossa fé. Precisamos urgentemente voltarmos, queridos, às origens do nosso ser, a nossa essência, nos converter, confiar em Deus, adorá-lo em nós, onde Ele habita, dar a Deus o que é de Deus. Ele é bom e misericordioso. Façamos essa reflexão. Façamos com o auxílio do Espírito Santo e com a intercessão de Nossa Senhora, de São José, dos santos e de Santa Faustina. Digamos juntos: Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.